Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Melissa Nieva, eu sou arquiteta especialista em Feng Shui e hoje eu vim dar uma dica valiosíssima para vocês. Para se fazer o Feng Shui de uma casa, de um escritório, um consultório, enfim, de um ambiente que a gente passa muito tempo, é imprescindível a gente aplicar o baguá na planta baixa desse local. A planta baixa é aquele projetinho da casa que quando você está, é como se você estivesse olhando a casa de cima, né? Então é aquele projetinho, a gente precisa dele para poder aplicar o baguá. Mas antes da gente aplicar o baguá, a gente tem que ter essa planta baixa, né? Então, assim, muitas pessoas já têm, porque você no seu prédio, por exemplo, se você pedir para o síndico, às vezes ele tem a planta baixa do pavimento tipo, que é o pavimento dos apartamentos, né? Então, ele tem, é só você procurar. Você mora na coluna 3, você olha lá a planta da coluna 3. Aquela é exatamente a planta baixa do seu apartamento. Mesmo que você tenha feito alguma reforma, alguma coisa, mas a proporção está ali, né? Mas muita gente também não tem. E aí, como é que essa pessoa vai conseguir aplicar o baguá? Então, ela precisa aprender a fazer a planta baixa. E hoje eu estou aqui justamente para isso, para ensinar vocês a fazer a planta baixa da sua casa, do seu consultório. Eu vou dar um exemplo de uma planta baixa de uma residência, mas você pode replicar isso para consultório, escritório, para o que você quiser. Tá bom? Vamos lá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Pronto, já está aparecendo. Então, vamos para o primeiro slide. O que que você vai fazer? Você vai... Como é que você vai fazer a sua planta baixa? Você vai... Finge que você está voando, finge que você está lá você está voando em cima da sua casa. Tira o teto dela, o telhado, tira tudo, tá? Então, você está vendo as paredes dela. Então, imagina isso. E aí vai desenhando essas linhas, tá? Como se fossem as paredes. Então, você vai desenhando todas essas linhas. E com isso, você está desenhando os cômodos, tá vendo? Então, eu consegui fazer aqui os cômodos. Aqui, no caso, a gente tem uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço, um quarto e o outro quarto. Aqui fora, a gente tem uma varandinha. Essa varanda não precisa se preocupar. Por quê? Porque varanda, quando ela é aberta, não é aquela varanda fechada com aquela cortina de vidro, se ela é aberta, ela não conta no baguá. Ela não conta para o Feng Shui, porque ela tem muita energia externa. O Qi dela é muito do exterior, não é o Qi da casa. Então, não precisa se preocupar com a varanda, não. Então, a gente vai medir, a gente vai fazer só mesmo da parte interna da casa. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente já fez as divisões. Depois, você vai entrar em cada cômodo, tá? Eu tenho, por exemplo, essa fita, essa trena aqui, eu acabei de comprar. Foi R$ 15, gente. Então, assim, é super baratinho de comprar trena, tá vendo? Ela é fácil de utilizar. Ela tem aqui, olha, ó, tá vendo? Do lado direito aqui, ela tem 1 centímetros, do lado esquerdo, polegada. A gente aqui no Brasil, a gente trabalha com os centímetros, são os menorzinhos, tá? Então, você vai usar esse daqui. Se você não quiser comprar uma trena, você pode usar fita métrica, aquela de costureira, sem problema nenhum. O que importa é que seja uma coisa que meça. Então, o que que a gente vai fazer? Entrar em cada cômodo, medir cada parede. Então, por exemplo, eu entrei aqui nessa cozinha, e aí aqui tem 4 metros. Tá vendo que eu nem marquei onde tem pia, nem marquei nada. Para aplicar o baguá, eu preciso disso. Depois, lógico, é ideal a gente marcar a posição dos móveis e tudo, mas para fazer a planta baixa, basta isso. Marcar, olha, você pega de cantinho a cantinho da parede e mede. Aqui no caso deu 4 metros, eu venho aqui e escrevo. Tá vendo que a planta tá tortinha, eu fiz assim, tá sem proporção, tá sem nada. Essa planta ela só serve para colocar as medidas, tá? Então, vinga que deu 4 metros, a outra deu 2,50, aí a outra deu 4 metros também, a outra deu 2,50. Eu vim para esse quarto daqui, deu 3 metros, 4,20, eu vou anotando. Cada parede que eu for medindo, eu vou anotando. Depois que eu tiver anotado todas as paredes, a medida de todas as paredes, aí o que que a gente vai fazer? A gente precisa agora colocar isso tudo na proporção. Então, o que que a gente faz? Pega uma régua e aí a gente vai dizer que 1 centímetro é igual a 1 metro.
Então, por exemplo, aquela parede que deu 4 metros, a gente vai fazer ela com 4 centímetros. E aí, com isso, a gente vai conseguir colocar tudo na sua proporção. Então, escolhi primeiro essa aqui que eu circulei, olha, é de 2,50, tá? Ela tem 2,5 metros. Então, ela vai ter 2,5 centímetros. Eu vou lá, pego um papel e eu simplesmente corrisco lá, tá vendo? Fiz com caneta Bic mesmo. Então, assim, qualquer um consegue fazer. Eu vou lá e risco 2,5 centímetros. Aí eu volto lá e eu vou pegar essas outras daqui, ó, de 4 metros. Então, eu vou riscar 4 centímetros para baixo, tá vendo? A de 2,5 está aqui. Desci aqui para baixo, olha, 4 centímetros. Desci do outro lado também, 4 centímetros. Então, a gente já está quase aqui com esse cômodo pronto. Agora é só fechar embaixo, que vai dar 2,5 também, né? 2,5 centímetros também, que são 2,5 metros. Conseguimos fechar. Agora a gente pega aqui desse outro cômodo aqui do lado, tá vendo? Ele compartilha essa parede aqui, e aí a gente vai descer 3 metros aqui para baixo e vai andar 4,20 metros aqui para o lado. Ou seja, a gente vai continuar essa linha de 2,5 centímetros, mais 4,2 centímetros para o lado, e a gente vai descer aqui e marcar esse ponto aqui com 3 centímetros. Então, vamos lá. Marquei aqui, olha, 4,2 para cá, e marquei 3 centímetros para baixo, marquei 3 centímetros aqui também. E agora é só a gente fechar esse cômodo aqui embaixo, que deu também os 4 metros. Então, tá fechadinho aqui embaixo. Com isso, a gente já fez os 2 cômodos, e agora a gente faz a mesma coisa, né? Para o terceiro cômodo, para o quarto cômodo, o corredor que tinha ali no meio já está aparecendo aqui também, né? Ficou aparecendo. E agora a gente vai para a parte, para o cômodo lá de baixo, que é esse daqui, tá vendo? Esse daqui, ele não é um númerozinho redondo, tá vendo? Ele deu 3,43. Na nossa régua, a gente tem que, a gente trabalha de 1 em 1, a gente trabalha 1 centímetro igual a 1 metro. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, cada milímetro ali vai ser como se fosse 3,1 é 3 metros e 10 é 3,1 centímetros. Agora, 3,4 é 3,4 centímetros. 3,43 a gente não tem na régua. Então, o que a gente faz? A gente pega entre 3,4 e 3,5 e marca ali. Não precisa ser perfeito. A gente marca mais ou menos, tá vendo? Então, eu peguei aqui, olha, entre o 3,4 e 3,5 eu fui e marquei, tá? Pode ser que esteja 3,43, 3,42, 3,44, não tem problema. O que importa é a proporção que a gente está fazendo. Ó, tá vendo? Até botei aí mais perto para vocês verem, olha. Botei entre o 4 e o 5. Aqui é o 3,4, aqui é o 3,5. Eu coloquei um tracinho entre os dois. Nem ficou muito no meio, não tem problema, tá? Só colocar um tracinho entre os dois. E aí, com isso, a gente conseguiu fechar todos os ambientes. A gente nomeia os ambientes, então aqui é a sala, banheiro, cozinha, aqui é a área de serviço, quarto e o quarto. A varanda não coloquei porque não tem necessidade. A varanda, como eu falei, ela é aberta, né? E agora, o que a gente faz? A gente vai nomear também a porta de entrada principal, tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma porta de entrada, nesse caso aqui a gente só tem uma, né? Mas se a gente tem, às vezes, a pessoa tem a porta de entrada pela cozinha e a porta de entrada pela sala, né? De serviço e social. A porta de entrada principal é a social, tá? Sempre a social. Então, você marca a sua porta de entrada, marca onde tem janela, não precisa medir as janelas, é só marcar as janelas, e marca onde tem as portinhas também. Nomeia tudo e a sua planta baixa está pronta, gente, prontíssima. É só isso. Muito simples, muito básico. Se você gostou desse vídeo, já me segue, já curte ele, que para mim vai ser muito importante. Eu estou começando agora e eu quero ajudar. Quanto mais gente eu puder ajudar, melhor. Tá bom? Vou fechar aqui agora o compartilhamento. Um beijo, tchau e até a próxima!